Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Pode Isso, doutora? Muito prazer, eu sou a doutora Carolina Cursi, ginecologista e obstetra. E nessa série que a gente está fazendo, a gente está falando só para as mulheres que estão em busca da maternidade. E eu não poderia deixar de convidar uma dupla, uns colegas muito queridos para mim, que eu tenho muito respeito pela formação, pela capacidade de ensinamento, que realmente eu respeito demais essas duas feras que estão aqui na minha frente. Doutora Tânia Schupp, seja muito bem-vinda, gente! Ela foi minha professora, ela tem história na minha vida. Muito obrigada. Eu mando sempre assim, eu posso ouvir um sim de vocês, né? De topar? Então eu fiquei muito feliz de você tirar um tempo e estar aqui participando e querendo ajudar tantas tentantes, tantas mulheres que estão em busca do sonho da maternidade. Brigadão de coração. Prazer foi todo meu. Eu que agradeço. E a gente tem mais um. Esse cara, esse é o das estrelas. Esse é o querido demais. Doutor Fabiano Serra, seja muito bem-vindo, Fabi. Muito obrigado. Nossa, esse cara é demais. Vocês dois, eu tenho muito respeito por vocês dois. Acho vocês, postura de vocês, o jeito de conversar, o jeito que vocês levam. Eu sigo vocês dois nas redes sociais e gosto demais da postura como ser humano, independente do DR na frente, independente da especialização de vocês. Tânia como minha professora, fera de todas as leis e tudo mais. E a intenção do Pod é assim, é uma conversa leve. E a minha intenção é estar ajudando ao número máximo que eu puder de mulheres que estão em busca do sonho da maternidade e que, de repente, tão longe de grandes centros, ou tão longe de profissionais tão importantes como vocês, que não possam ter informações baseadas em evidência, que é o que a gente sempre acredita, não é? Numa coisa mais científica. Então, é esse que é o nosso papo de hoje. Espero que vocês curtam essa nossa conversa. É bem mesmo uma conversa, não tem roteiro. Então, assim, isso que é bem claro, tá bom? Então, para começar, vamos lá. Como que a gente pode, eu me incluo, porque vocês sabem que eu sou tentante, como que a gente pode otimizar a fertilidade natural de uma mulher? O que é? Porque a gente vê muito disso na internet, aí vê vários, né, profissionais falando, vou otimizar, faz isso que melhora a MH, faz isso que faz... Então, assim, o que é, na verdade, otimizar a fertilidade natural, Fabiano? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a gente tem que classificar as mulheres em dois grupos diferentes. Tá. Aquele grupo de mulheres que já tentam e não estão conseguindo há um determinado tempo, e aquelas mulheres que nunca tentaram. Então, quando a gente fala de um grupo de mulheres que nunca tentaram, a primeira coisa é tentar. Né? Então, a gente tem até os 35 anos de idade. A gente tem uma tentativa ali de 1 ano, considerando que a gente tem um período que a gente chama de janela fértil, e aí a gente vai tem que determinar o que é essa janela fértil, porque a gente tem que considerar mulheres que são ovulatórias para calcular essa janela fértil. Tá bom. E o outro ponto é que a gente também tem que pensar naquelas mulheres que estão acima de 35 anos, que estão entre 35 e 40 anos, Sim. que a gente vai considerar uma investigação a partir de 6 meses de tentativas. Tá, então pelo que você está dizendo e querendo explicar, que se eu tiver até 35 anos, eu posso 1 ano tentar, é isso? É isto. Isso. E quando você fala tentar, é o quê? Esse é um detalhe importante, né? Porque a gente tem que considerar que essa pessoa, esse casal, tem relação sexual no período fértil daquela mulher. Então não adianta de nada eu fazer uma tabelinha e pular o período fértil daquela mulher, porque as chances de gravidez nessa situação vão ser muito baixas, obviamente. Então eu preciso ter o cálculo desse período fértil. Como é que eu calculo o período fértil de uma mulher? Então a gente parte do pressuposto que toda mulher tem a fase lútea, que seria aquela fase pós-ovulação, igual, que dura 14 dias. Então, se uma mulher tem, por exemplo, um ciclo de 28 dias, que talvez seja o mais comum entre as mulheres. Exato. Né? Se 14 dias são pós-ovulação, essa mulher tem 14 dias para recrutamento folicular e preparação daqueles óvulos. Tá. Quando você fala recrutamento, o que é o recrutamento? Só para que elas entendam. O recrutamento é o seguinte, no começo, a mulher menstruou, ela está produzindo um hormônio que chama folículo estimulante. Tá bom. Esse folículo estimulante, esse hormônio vai lá nos ovários e diz assim para aqueles óvulos adormecidos: galerinha, hora de acordar. Tá na hora. Acordem aí. Alguém vai ter que... Exato. Alguém vai ter que trabalhar e produzir hormônio. Né? E aí vai ter uma turma toda motivada que vai começar a crescer. Tá. É igual gente que começa a fazer exercício físico. Tem uma galera que no primeiro mês vai lindo. Exato. Depois vai só diminuindo. Exato. Então a ideia do recrutamento folicular é um pouco parecida com essa. Tá. Então tem uma galera que acorda ali, começa a trabalhar e vão crescendo vários folículozinhos. Chega um determinado momento em que um folículo se destaca.
quando ele se destaca e cresce mais do que os outros, Sim. os outros são inibidos no crescimento. De forma que somente um folículo, que é uma bolinha de água, que tem o óvulo lá dentro, vai crescer mais até chegar o momento que ele vai estourar e soltar esse óvulo para a trompa, para a tuba uterina. Tá bom. Tá? Então, o recrutamento folicular seria isso. Então, essa que é a primeira fase que você está querendo explicar. Isso. Tá. E aí, esse momento que ele soltou o óvulo é o dia da ovulação. Tá certo. A partir da ovulação, a gente vai entrar naquela fase lútea, que é comum para todas as mulheres, que dura 14 dias. Então, esse número de 14 dias, ele é exato. Tá. Então, vamos supor, se eu chego e falo assim, nossa, mas eu olhando aqui, doutor Fabiano, meu ciclo estão com 30 dias. Isso. Os 14 dias que são referente à segunda fase é igual para mim, para Tânia, para qualquer mulher. Para qualquer mulher. Para qualquer mulher. É exatamente isso. Então, se seu ciclo é de 30 dias, por exemplo, a gente tem 16 dias antes desses 14, concorda? Concordo. Então, o 16º dia é o dia da sua ovulação. Então, rufem os tambores. Você está dizendo pra gente que todas as mulheres não ovulam no 14º dia? Exatamente. E é por isso que é importante conhecer o ciclo menstrual. É por isso que é importante para o pessoal que está assistindo a gente isso. que a gente tenha noção de que o ciclo ele é variável. E se o ciclo é variável, o dia da ovulação também é variável. Então, aquela mulher que tem, por exemplo, um ciclo de 24 dias, ela não pode ser enquadrada no 14º dia como as outras mulheres, porque ela vai perder sempre o timing do dia melhor para ter relação sexual. Acho que isso é muito importante, né, que você está explicando, porque todo mundo fala assim, é o 14º dia que eu tenho que me proteger ou é o 14º dia que eu tenho que ter. Então, parem de uma vez por todas de achar que todas nós mulheres ovulamos no 14º dia. Pela explicação do que você está explicando e esclarecendo pra gente, é isso. Bom, então já entendi que a segunda fase são 14 dias, igual para todas as mulheres. Como que eu vou determinar a janela fértil para eu poder chegar para meu marido e não chegar, né, às 8 horas da noite, quando uma pessoa já chega cansado, louco do trabalho. Agora eu estou no meu período fértil, eu preciso ter relação. Como que eu determino a janela fértil? A janela fértil ela vai ser, então, o dia da sua ovulação menos 6. Tá. Então, se seu ciclo é de 30 dias, já falei que vai ser no 16º dia da ovulação. Tá. Então, eu tenho que iniciar as relações sexuais no 10º dia do ciclo. Ok. Ou seja, 6 dias antes dessa ovulação. Tá. Se o ciclo, por exemplo, é de 32 dias, vamos pensar num ciclo um pouquinho maior. Eu vou considerar que essa mulher vai ovular no 18º dia, porque 32 menos 14, que é a fase lútea, que é igual para todas as mulheres, vai dar 18. E se dá 18, eu tenho que iniciar as relações sexuais mais constantes a partir do 12º dia. Então, o que eu quero dizer? Dia da ovulação, menos 6 dias. Então, uma mulher que tem um ciclo de 28, que é o mais comum, aí sim vai ser o 14º dia. Menos 6, 8º, 9º dia ali, quando ela começa a janela fértil. Entendi. E aí, no período da janela fértil, qual é a recomendação? Eu ter relação de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, até cansar meu marido, até... Como é que é? Tem que ser dia sim, dia não? Posição interfere? Como é que é, então, para eu otimizar esse período da janela fértil? Então, determinamos o período fértil dessa mulher. Determinamos. Nesse período, ela tem que ter relações sexuais pelo menos a cada 2 dias. Pelo menos. Pelo menos. A gente tem uma frequência sexual super boa. A gente gosta de ter relação todo dia. Maravilha, pode ter. A gente não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Não, excesso também não atrapalha. Antigamente se falava muito, né? Tem que ter a cada 2 dias, que não pode ter um intervalo menor. Né? As pessoas diziam isso, porque é como se gastasse o espermatozoide do homem. E, na verdade, isso já caiu por terra. A gente já sabe que essa renovação de espermatozoides ela é muito frequente e ela é muito rápida. Então, hoje a gente já sabe que se quiser ter relação 3 vezes no dia, 4 vezes no dia, se você der conta e quiser, maravilha, né? O importante é isso, se der conta e quiser. Numa vida de casado, né, ainda, né? Se não trabalhar, exato. Home office, talvez dê. No home office, talvez dê, né, Tânia? Mas, por favor, fecha a câmera. Exato, pelo amor de Deus, cuidado, e fechar a câmera é importantíssimo. Mas se conseguir e quiser, pode. Isso não vai interferir de forma dramática na taxa de fecundidade, né? Na taxa de concepção. Tá. Então, pelo menos a cada 2 dias, mas se quiser ter com mais frequência, sim. Lembrando que o período de 3 dias antes da ovulação é o que tem maior chance de engravidar.
Tá. Então, a gente falou que a janela fértil ela começa 6 dias antes da ovulação. Ok. Mas os 3 dias que antecedem a ovulação são os principais. Então, meu marido viaja muito. Eu viajo muito e a gente nunca se encontra. Pelo menos tentem que os 3 dias antes da ovulação vocês estejam juntos e tenham relações frequentes. Tá. Então a gente já entendeu. Período fértil, a frequência das relações. Mas e aí, doutor? Eu tenho que ficar deitada, eu tenho que colocar a perna pra cima, eu não posso tomar banho, eu vou usar qual tipo de lubrificante, interfere, não interfere, pode ou não pode, como é que é? Isso é muito legal, porque minha mãe conta que engravidou de mim porque ela colocou a perna pro alto. Olha, gente! Olha! Saiu um médico. Deu certo, saiu o Fabiano, certo, senhoras e senhores? Então agora a regra vai mudar. A literatura tá toda errada. A literatura tá toda errada. Se saiu um Fabiano... Exato, se saiu o Fabiano ficando de perna pra cima, mulheres, a chave do sucesso é ficar de perna pra cima. Mas é engraçado, aí você vai perguntar quanto tempo ela tentou? 4 meses. Ou seja, engravidou super rápido, né? Engravidou super rápido. Então, na prática, não existe nenhum estudo que comprove que a posição sexual, durante o ato sexual ou após o ato sexual, interfira de forma significativa nisso. Tá. Então, não existe nada em relação a isso. Então, pode levantar depois? Pode, não tem problema. O que a gente não pode é fazer ducha vaginal. Tá. Pra quem não Aliás, sabe, eu vou ducha pedir... vaginal nunca, né? É isso que eu ia pedir. Ducha vaginal é você introduzir, tentar fazer uma limpeza no canal vaginal. Não façam isso, né? Então... Isso nunca, né? Jamais, a gente já sabe que a nem... gente não deve fazer isso nunca. Não existe essa recomendação de lavagem interna da vagina. Em nenhuma situação. Tá. Né? Então, essa seria a única situação em que a gente não recomenda. Mas de todo o resto... Aquele sêmen que chegou ali, que ficou ali, ele vai ser suficiente. Ele dá conta, se for pra ser, se for pra ser, vai acontecer. Dará conta, entendi. Isso aí. Então, já entendi, eu entendi meu período fértil, os tipos de relação, que isso não muda. Mas, bom, eu tô com 40 agora, então. Já passei dos 40, né? Quando a gente fala em otimizar a fertilidade natural, essas mulheres acima dos 40 também vão entrar? Ou o foco, pelas probabilidades, são as mulheres abaixo de 40? Como é que é essa parte? Sensacional essa pergunta, porque quando a gente fala de mulheres abaixo de 35 vão tentar 1 ano, de 36 até 40 a gente tenta 6 meses antes de qualquer investigação, e acima dos 40 a gente já pode estar autorizado a iniciar a investigação antes mesmo dela tentar. Porque é uma mulher que, se a gente for comparar o pico da fertilidade, que seria entre os 20 e 30 anos de idade da mulher ali, aos 40 ela vai ter mais ou menos metade das taxas de fecundidade daquela mulher que tem de 20 a 30 anos. Então ela já começa com uma chance de gravidez menor, ainda que ela tenha um ciclo menstrual normal. Então, se ela menstruava a cada 28 dias e continua ovulando a cada 28 dias, as chances dela engravidar vão ser menores do que de uma mulher entre 20 e 30 anos. Simplesmente porque, com a idade, aqueles óvulos tendem a ter mutações genéticas, né? Que podem predispor ali a malformações, algumas coisas ali, que a gestação não é viabilizada. Então, não acontece. Tá, né? Então, ela vai ter que tentar, teoricamente, mais tempo para conseguir isso chegar numa até mulher a partir de 40 anos. Por isso que a gente está autorizado a começar a investigação, quando ele fala, pedir os exames, e mais, como que eu posso dizer, mais profundo nessa questão de exames do que para uma mulher... Posso pedir o espermograma do marido, se ele não tiver filhos, por exemplo, né? Porque eu não vou esperar 6 meses numa mulher que está correndo contra o tempo. Né? Essa questão é essa. Eu acho que você está falando só de otimizar também, a gente tem que lembrar que vem tudo isso do estilo de vida. Né? Que eu não posso querer ser mãe e virar saudável só no dia que eu quero ser mãe. Boa, excelente. Né? Eu acho que você tem que ter um estilo de vida, tá com peso adequado, não tá diabética, não tá hipertensa, ou se for ser diabética, hipertensa tratada, fazer esporte, comer direito, isso pra vida. Na hora que quiser ser mãe, tá com tudo redondinho pra conseguir ser mãe, porque isso influencia demais nas taxas. Nas taxas de gestação. Isso é muito legal. Desculpa te interromper, mas isso é muito legal que a Tânia traz, porque assim, se a mulher tem diabetes, a gente tem um nível de hemoglobina glicada para ela engravidar, que tem que ser menor do que 6,5% e idealmente menor do que 6%. Sim. Então, se a gente puder compensar essa mulher de uma forma completa, é o ideal. Agora, vamos pensar aqui, uma mulher que é obesa. Se ela tá com 40 anos, eu não vou falar, emagrece pra engravidar. Porque assim, ela tá correndo contra o tempo. O tempo é uma mulher que ela não tem. É diferente de uma mulher que tem 25 anos, que eu sei que ela tem muito tempo ali ainda. Se eu quiser orientar pra essa mulher perder peso,
beleza. Exato. E assim mesmo eu vou esperar um ano e pouco ali, mas não vou ficar enrolando essa mulher também a vida inteira, né? Então, se em algum momento eu perceber que ela não teve sucesso na perda de peso, eventualmente... E aí é até legal falar das medicações que são utilizadas para perder peso, né? Sim. Tem se falado muito na mídia, né? Agora essas medicações aumentam a fertilidade. Na verdade, o que elas fazem não é isso. É que a medicação vai lá e age no ovário, não é isso. É que dentro dessas mulheres que têm sobrepeso e obesidade, muitas delas têm ciclos anovulatórios. Elas não ovulam todos os meses. Elas têm síndromes ovários policísticos, elas têm algumas disfunções endócrinas que caracterizam esse quadro. Tá. Aí, se ela emagrece, uma das formas de tratamento para a síndrome dos ovários policísticos é o emagrecimento. É uma perda ponderal do peso, de peso, né, de 5 a 10%. Entendi. Então, a gente parte do pressuposto, se ela perder peso, pode ser que ela volte a ovular e por isso ela engravida. Começa a engravidar. Mas acho que é importante a gente falar do estilo de vida, né? E quando a gente fala do estilo de vida, eu sei que a gente não quer que todo mundo acorde 4 horas da manhã, vai malhar, só coma proteína, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que pelo menos fique um pouco mais, uma qualidade um pouco melhor, né? Então, falando em estilo de vida, quais são as principais recomendações para esse casal que... Não, agora eu conversei com meu marido, a gente vai começar a tentar. O que é recomendado? Saio já procurando um endócrino, uma nutricionista, um ginecologista. O que o casal tem que buscar quando a gente fala, vamos engravidar? Sabe o que é interessante, Carol? Para mulheres que não têm infertilidade, a alimentação não vai ter uma grande interferência. Tá. Então elas podem engravidar mesmo comendo junk food ali, comendo aquelas porcarias todas que vendem no mercado. É o ideal? Lógico que não. Vai ter um monte de substância tóxica ali que pode prejudicar na formação do bebê. Não é na fecundidade, não é na concepção, não é na gravidez em si, mas pode prejudicar na formação do bebê em alguma situação, né? Porque tô comendo um monte de alimento inadequado. Exercício físico. Também tem comprovação de que melhora as taxas de fecundidade? Não tem. Melhora para aquelas que são anovulatórias. Sim. Né? Assim como a alimentação melhora para quem é anovulatória. Mas para aquelas mulheres que aparentemente têm ciclos ovulatórios normais, não vai ter uma grande interferência. Você não consegue ter uma recomendação absoluta de qual o melhor exercício, de qual a melhor alimentação para as mulheres que não estão no grupo das inférteis, daquelas que estão... A gente não tem um trabalho científico que prove que isso aumenta. Isso. Mas a gente vê, no geral, que isso é bom. Exato. Tá? Então, não ter um trabalho científico, porque não teve um número apropriado de pacientes que comprovaram isso. Mas não quer dizer que a gente fale que, então precisa. Então avacalha mesmo, que não é assim. Isso. E lembrando que a gente está falando para um público que não tem dificuldade. Isso. Tanto que existe uma recomendação de que as pessoas se alimentem bem, obviamente, e de que elas pratiquem pelo menos 30 minutos de exercício diário, né, durante pelo menos 5 dias na semana, que dariam aqueles 150 minutos semanais que são os preconizados aí pela Organização Mundial da Saúde, enfim. Então essa é a ideia. Tá mudando para 300 minutos. Tá mudando para 300 minutos. É isso. Como que a gente vai atingir 300 minutos na semana? Eu faço 10 horas por semana. Dá. Eu vou calcular aqui, eu não calculei quanto que eu faço. Eu faço 5 horas, eu acho. Então, gente, 10. cabe. Cabe para qualquer... Eu tenho certeza que cabe para todo mundo. Opa, e 5 horas são 300 minutos. Tô cumprindo a minha meta semanal. Cabe. Por que cabe? Porque você precisa assistir televisão? Não precisa. Você não precisa dormir 7 a 8 horas por dia? Precisa. Você trabalha 16 horas por dia? Não, ninguém trabalha. Então, exato, óbvio. Tem gente que trabalha, né, gente? Eu já trabalhei muito 16 horas por dia. Vai ter época de plantão. Mas você não trabalha todos os dias 16 horas por dia, Infelizmente, eu falo que, assim, cabe. A gente inventa desculpa. Mas verdade. cabe, não tô falando que você tem que ter 10 horas, mas cabe na rotina de todo mundo. Por semana, 5 horas por semana, cabe. Eu tenho certeza. O que tem, as pessoas têm desculpa. Sim. Tem outras prioridades. Tem que assistir a série do Netflix, tem que encontrar um amigo, sair para beber alguma coisa, tudo. Mas cabe. É verdade. É prioridade. Questão de prioridades. Fica aqui o grande registro, né? Que todo mundo tem que achar a sua hora aí de exercício físico. Não vai ter jeito. Se cabe, se ela tá falando que cabe, porque cabe. Vamos rever o schedule da semana. Porque se a doutora Tânia falou, a gente tem que ver. A gente não quer nem saber. E eu acho que uma coisa que é legal também é que quem é sedentário, e aí vale mesmo pra quem tá assistindo a gente, quem é sedentário não precisa começar com os 300 de cara, porque dificilmente vai se manter fazendo 300. Começa com 2 vezes na semana, meia horinha.
Depois que isso virar hábito, aumenta mais um dia e vai gradativamente aumentando esses dias de exercícios. Não Entendi. começar com os 300 direto, porque não vai cumprir. Exato. Eu não conheço gente que sai do 0 e vai pro 80, né? Ou 880, né? 880. Sai do 8 e vai pro 80 e consegue manter por muito tempo, porque isso não se mantém. Uma das grandes perguntas, né, que são procuradas no Google para as mulheres que estão agora tentando engravidar, né, é a questão dos testes de ovulação. Excelente. É. E aí, pode, não pode? Faço ou não faço? Quando que eu faço? Qual que é a melhor marca? Não, claro que a gente não pode, né, fazer essa divulgação, mas a gente sabe, né, a questão de 2 tirinhas, ou tá sorrindo, ou tá triste, ou tá verdinho. Então, assim, afinal de contas, pode ou não pode fazer o teste de ovulação? Pode. Mas Pode. eu tenho uma observação em relação a esse Tá. poder, tá? Vamos lá. Primeiro, eu tenho um relacionamento, estou casado, tenho ali possibilidade de ter relações na minha janela fértil. Eu consigo ver o meu muco cervical, então para quem é mulher consegue detectar aquele muco cervical que tem aquele aspecto de clara de ovo, que ele é mais transparente, mais filante, né? Então, esse período do muco cervical é um período em que ela está na janela fértil. Tá. Então, aqueles 6 dias antes do dia da ovulação, eles coincidem com o início do muco cervical. Tá. E hoje já se sabe que o muco cervical ele é mais útil do que os testes de De ovulação. ovulação. Para quem que o teste de ovulação seria interessante? Vamos pensar aqui naquele casal que viaja muito Tá. e que precisa ter relação naquele dia que é mais provável que a gravidez aconteça. Quais são esses dias? 3 dias antes da ovulação, que é justamente quando esses testes começam a dar positivo. Então, se eu estou num cenário em que eu tenho um ciclo ou muito irregular também, esse mês ou outro eu ovulo ali com uma diferença de 3, 4 dias, eu não consigo calcular muito bem minha janela fértil, o teste de ovulação nesse cenário, eu acho que tem uma eficácia melhor. Uma eficácia melhor. É. Então, não é saindo, né? É que porque eu vejo, e quando você faz o levantamento pra gente ver as perguntas, né? Parece que as mulheres assim, eu decidi, vou engravidar, aí eu já saio, vou comprar qualquer vitamina, que seria o nosso próximo assunto que eu vou perguntar. Já saio comprando teste de ovulação, já saio fazendo até um teste no marido que tem agora, né? Então, eu acho que elas saem muito desesperadas. Mas essa ansiedade gerada por isso só atrapalha, Só atrapalha. né? Então, assim, você fazer um teste de ovulação, ficar tão tenso naquela carinha, naquele dia, às vezes ela não engravida pela ansiedade, né? Quantas pacientes, depois de uma Sim. fertilização, engravidam espontâneo? Exato. Né? E o que foi um milagre? O milagre foi que agora eu não estou mais ansiosa, né? Então, não sei o quanto ajuda ou quanto atrapalha. Num caso que o marido viaja ou que a mulher viaja, tudo talvez, né? Teria um pouco mais de espaço para usar. Mas Isso. não gaste com isso. Eu costumo falar para elas não gastarem mesmo E com não dá isso. pra começar a tentar já usando isso, entendeu? Mas elas querem. Elas querem, Elas mas a gente tem que orientar que não. mas porque isso elas gera querem, elas ansiedade querem. demais. E fica naquela coisa do reloginho. Hoje a gente tem que ter relação, ó. Deu positivo, deu carinha feliz. É sobre isso. É Eu sobre tô isso. vendo o dia que vai vir um casalzinho transando naquele em vez de carinha feliz, entendeu? Porque Atenção, a marca que faz esse teste. Vamos tirar essa carinha feliz e colocar a fotinha de um casal transando. Isso, Exato. boa. Boa, gostei. Boa. porque realmente não tem o menor sentido, né? Entendi. E eu acho que tem que ser leve nesse período. Preocupar pelo menos ter relação a cada 2 dias na janela fértil. Acho que esse é o grande ponto de sucesso. Tá. E o outro ponto é sobre vitamina, né? A gente sabe que hoje na internet, a gente sabe que hoje no comércio, e tem infinitas vitaminas, né? Inclusive algumas com algumas promessas que para nós que somos da reprodução, a gente lê aquela propaganda e fala como que pode ter coragem de escrever isso, né? Acho que vocês sabem do que eu tô falando, de uma que promete engravidar até mesmo pós-laqueadura, né? Natural. Nossa. Eu te mostro depois da propaganda. Então, assim, e vitaminas? Suplemento ou não suplemento? Tô pensando em engravidar. Como é que é a parte de vitamina? Quer falar o que eu falo? Falo? Posso falar. Vamos lá. Eu sou tão cética com isso. Ácido fólico precisa e ferro depois que estiver grávida precisa. O resto, o xixi vai ficar caro. Eu acho que ela respondeu a forma que eu responderia de uma forma mais... Eu responderia mais delicadamente. Mais lúdico. O Fabiano ia falar mais lúdico da questão. Dinheiro. Eu iria vambora, dizer que o ponto. ácido fólico é o fundamental. Se a gente for pensar pré-concepcional, é o ácido fólico. Esse tem que tomar pelo menos ali 3 meses antes. Alguns estudos falam em 1 mês antes. Tá. Mas pelo menos, se puder, 3 meses antes.
Tá. É engraçado que tem um estudo americano que fala que a gente deveria oferecer ácido fólico para toda mulher que está no período fértil. Exato. Mesmo que ela use contraceptivo. Porque se ela engravidar aleatoriamente, aconteceu, O índice opa, de Pire não tava funcionar. esperando, não tava esperando, mas engravidei, ela tava usando o ácido fólico. Eu acho um exagero. Acho que se a gente tiver uma mulher que faz a coisa direito, tá com um DIU, né? Poxa, vai ficar tomando ácido fólico a vida inteira? Também acho que não é por aí, A né? quantidade de ácido fólico que precisa na alimentação para evitar insuficiência, sabe onde que tem? Em uma folha de alface. Para tudo. Você deu Tá. um zoom nesse momento que a doutora Tânia Então, falou se essa pessoa que é uma comer folha de alface. Uma folha de alface por dia, ela não precisaria suplementar ácido fólico para evitar defeito aberto do tubo neural. Tá? A gente suplementa todas, porque é uma medida simples, barata, Tá. para evitar um caso de uma malformação do sistema nervoso central, já valeu a pena todo o dinheiro Todo que se o dinheiro, gastou em exato. uma criança que teve um problema de espinha bífida. Mas nenhuma folha de alface tem. Então é assim, né? Se todo mundo realmente voltasse a falar naquilo que vocês bateram a tecla, né? Na questão do estilo de vida, né? Se eu tivesse uma alimentação, pelo menos um pouco balanceada, né? Não precisa fazer aquela coisa que vai na nutricionista e controla, tudo. É claro que aquilo lá tem os seus benefícios, claro. Mas se você fizesse o básico, né? Um arroz com feijão bem feito, né? Uma boa alimentação, exercício, tendo relação no período fértil, você otimizaria com certeza suas taxas de sucesso para você conseguir engravidar, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu acho que é importante também dizer que a gente não pode também focar só nisso. Que as mulheres também não podem acreditar que fazendo só isso vai ser suficiente para engravidar. A gente sabe que 15% da população aí não vai vai, ter uma não vai infertilidade, ter infertilidade, ainda que seja sem causa aparente. Exato. Né? A gente sabe que nem isso... todo mundo nem todo mundo só de estilo de vida, não. pelo Isso, amor que de senão Deus. também a mulher vai chegar assim, eu como direito, eu faço exercício, eu não sei o que, eu durmo direito, eu tenho relação no período fértil e não engravido. Gente, tem outras situações que precisam, às vezes, de investigação e às vezes de ajuda nossa, médica mesmo, para fazer acontecer. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem E que também. tá tudo bem, tá tudo bem. E que vai conseguir. E vai conseguir, exato. E vai conseguir. Exato, acho que isso que é importante falar, não Tem um conseguiu. lema de alguém que fala que assim, só não consegue quem desiste. Exato, exato. Quem desistiu é porque aí realmente tá. não vai conseguir e tá Mas tudo bem. Se não desistir, consegue. Exato. Mas então eu passei, consegui otimizar, tentei de tudo, 35 anos, e aí eu vou partir para investigação, né? Então, eu tentei 1 ano, tô com 35 anos, esperei esse time, melhorei tudo, acompanhei, não consegui engravidar. Aí eu recebo diagnóstico ou não de infertilidade? Como é que é? Passei 1 ano tentando, tenho lá anotado, doutor Fabiano, tô vindo aqui na consulta hoje, que eu tô há 1 ano, que eu controlei peso, exercício, sono, para melhorar o cortisol e não engravidei. E agora? É interessante, Carol, porque a gente não pode falar que é infertilidade. Eu chamo isso de subfertilidade. Tá. Acho que é um nome mais bonitinho pra chamar essas pessoas, porque se elas continuassem tentando, muitas delas engravidariam de forma hora ou outra. espontânea. Né? Até porque se a gente for olhar, em 6 meses, 80% das mulheres vão engravidar. Em 6 meses. Se a gente chegar ao final de 1 ano e persistir ainda por mais meio ano, né? Seria mais 6 meses, em 18 meses, muita gente que não engravidou no final de 1 ano engravidaria nesses próximos 6 meses. Então, eu não gosto de falar infertilidade para todo mundo de cara, tá? Mas eu gosto de usar que tem uma subfertilidade. E aí a gente, sim, iniciaria a investigação. Tá. Investigação básica. Qual que é a investigação básica para um casal? Então, espermograma para o marido, ver se os espermatozoides estão adequados, se a qualidade, se a motilidade, se a quantidade é suficiente realmente para uma gravidez espontânea. Sim. Ver se essa mulher tem ciclos ovulatórios. A gente teria que fazer um exame que chama histerosalpingografia, que é um exame que avalia a patência tubária. O que é Sim. isso? A gente tem, dos ovários até o útero, a gente tem um canal que liga o ovário ao útero para realmente mandar esse óvulo para ser encontrado com o espermatozoide. Se esse canal está fechado ou obstruído de alguma forma, não vai haver encontro de espermatozoide com óvulo. E para você que está acompanhando a gente, eu vou deixar aqui no link desse vídeo a doutora Cássia, responsável pelo Laboratório Alta e pelo Laboratório Salomão, deu um encontro aqui com a gente incrível. Fala aí, gente, não foi? Sobre histerosalpingografia, que agora ela não tá tão difícil de realizar.
né? Então, assim, para você que está ouvindo esse nosso podcast com essa explicação do Dr. Fabiano e tem dúvida de histerosalpingografia, tem aqui no vídeo, no descritivo do vídeo, o link para assistir essa aula, uma super aula com a doutora Cássia. Legal, porque a histerosalpingografia realmente agora ela é menos dolorosa, né? Hoje eles já conseguem fazer uma histerosalpingografia de qualidade muito legal, com muito menos dor, porque no passado era, meu Deus, chegou aquele momento daquele exame. Exato. Né? Tinha que tracionar o colo do útero. Isso, graças a Deus, isso não se faz mais. Bom, em alguns lugares, que a gente ainda sabe que tem muita gente fazendo as antigas, né? Infelizmente. Mas vocês podem investigar e tentar descobrir um lugar onde não dói. Exato. Acho que fica a dica aí. Fica a dica. Existe, tá? E aí essa seria uma investigação simples, é lógico, vou ver dosagens hormonais, mas essas coisas básicas, até de dosagens hormonais, de exames de sangue, isso a gente faz até pré-concepcional, antes mesmo dela engravidar. Então isso não faz nem parte da investigação neste momento. Isso a gente teria que ter feito lá atrás. Avaliar sorologias, avaliar se tem alguma doença, avaliar se tem alguma alteração endócrina, por exemplo, se tem um hipotiroidismo, se tem alguma coisa que justifique tratamento antes de iniciar a gravidez. Mas é claro, se ela não engravidou, a gente vai repetir também esses exames laboratoriais para ver se tem mais alguma coisa. Não é isso? Isso. Não é? Acho que é basicamente isso. Uma ultrassonografia transvaginal, que às vezes a gente hoje acaba fazendo de rotina, mas se a gente for olhar mesmo na literatura, não teria indicação da gente fazer ultrassonografia transvaginal para todo mundo. Certo. Então, na maioria das vezes, elas já fizeram uma ultrassonografia transvaginal, mas a gente acaba repetindo nesse cenário. Então, engravidei. Olha agora, cheguei lá, então passei, fiz minhas tentativas, fiz exercício físico, melhorei a alimentação, passei no Dr. Fabiano, ele me orientou, período fértil, janela fértil. Engravidei. Nossa, aí eu saio, já conto pra família. Aí eu tô lá, 8 semanas, já quero fazer sexagem, nananana. E aí, eu passo por um aborto. Mas, doutor, deu tudo tão certo, eu sou jovem. Como assim que aconteceu o aborto? E aí? Conta pra gente, entendeu? O que é o aborto? Como que você acolhe as suas pacientes nesse momento? A gente entende que vem essa carga emocional. Poxa, sou jovem, não é justo eu passar por um aborto, né? E a gente sabe que elas pensam isso, né? Eu sou jovenzinha, eu vou ter aborto? Eu tô esperando que aquela mulher mais velha tenha um aborto e não eu. Sim. Como é que é? Explica pra gente definição de aborto. Todo mundo pode ter aborto, independente da idade. Eu posso ter, você... Como é que é o aborto? Definição de aborto é uma perda gestacional até 20 semanas de gestação. Uau, tá. Bastante. É bastante. Mas normalmente é até 12. Né? Quando vai acontecer, da concepção até 12 semanas de gestação. 30% das gestações evoluem para aborto. É muito. É muito. Para todo mundo. Fala. Não estou falando das inférteis. É muito. Tá? Qual a principal causa de aborto? A gente desconhece. A principal causa é desconhecida. Quando a gente conhece a causa, a principal é alguma malformação genética do embrião. Tá? Quando a gente conhece, mas a principal causa é desconhecida. Quando a paciente engravida e já forma um batimento de coração, as chances de aborto já diminuíram bastante. Tá? Porque tem um aborto precoce que só forma um saco gestacional e perde. Ou forma só ali a vesícula vitelínica, que é a primeira coisa que forma e perde, que nem formou o embrião ainda, mas isso é aborto. E existe, assim, culpados para não formar o embrião? Porque eu sinto assim, né? Porque elas chegam lá no consultório, aí mostra assim, o exame, aí você vê, né? Gestação inviável, não evolutiva e tal. E parece que na mesma hora aparece uma nuvem em cima da cabeça dessa minha paciente, né? Dessa mulher. A culpa é minha, alguma coisa que eu deixei de fazer. Foi aquele ultrassom que eu não fiz. Foi aquele ácido fólico que eu esqueci. Eu fui na balada. É uma coisa que eu sempre falo para paciente. Porque vem um casal chorando, na nossa frente chorando. Exato. Né? O que eu fiz de errado? Exato. Vocês não fizeram nada de errado. Não foi o champanhe que beberam no dia que souberam que estavam grávidos, né? Ou que bebeu antes de saber que estava grávido, né? Não foi nada que fizeram errado, né? Isso 30% é muita coisa. É muita coisa, né? Eu explico para ela. Então, não tem o que... Óbvio que você tem que fazer tudo certinho, mas se essa paciente que está tentando engravidar já está fazendo tudo certinho. Tá? Certo. E não tem nada que ela faça que evite isso. Óbvio que definição de um aborto de repetição são 3 perdas de abortos consecutivos. A gente não espera uma paciente no consultório ter 3 abortos para começar uma investigação, porque senão elas trocam de médicos no primeiro. Trocam mesmo. No primeiro, elas já querem investigar tudo. Tá?
Eu tranquilizo, eu não investigo tudo, porque eu falo assim, o gerar ansiedade, na minha opinião, é muito pior do que você investigar tudo e falar que não tem nada, porque também você não dá resposta nenhuma. Né? Você investiga tudo você e não dá resposta logo na nenhuma. primeira e não vem nada, Aí né? o que eu faço? Eu falo assim, olha, eu tive 2 filhos e eu tive um aborto entre um e outro. Né? Se você perguntar para todas as suas amigas que tentaram engravidar, todas já tiveram aborto, é muito frequente. É muito frequente. Tá? Então, assim, você tem que tranquilizar essa paciente. Mas vamos falar, ela teve 2 abortos. Aí sim você vai começar a investigar. Tá? E as investigações de aborto de repetição são poucas, porque a gente conhece poucas as causas de aborto de repetição. Precisa sair, eu falei que é alteração cromossômica, precisa sair pedindo cariótipo do casal para todo mundo? Em menos de 1%, menos de 0,5% a gente acha uma alteração de cariótipo do casal. Entendi. Né? Não, vou pensar numa síndrome antifosfolípide. Sim, depois de 2 abortos de repetição, você vai fazer alguns exames que vão excluir essa síndrome antifosfolípide. Um exame de tireoide, importante, para ver se ela não tem um hipotiroidismo. Né? Se ela tem um ciclo irregular, ciclos maiores, uma pesquisa de prolactina. Mas é depois de 2 a 3 abortos de repetição. E como eu falei, a maioria das vezes a gente não vai achar a causa. E sabe o que os trabalhos falam? O que melhora e o que faz uma paciente ter um filho em casa? Continuar tentando. Porque depois uma paciente com 3 abortos de repetição, ela tem 30%, 33% de chance de ter um outro aborto de repetição. Ela tem 70% de chance de ter um neném em casa. Aumenta. Então, ela tem que tentar de novo. E é difícil, né, a gente lidar com essa questão do abortamento. O primeiro, assim, eu vejo, né, elas já saem... Eu oriento muito as minhas pacientes. Calma, descobrimos agora a gestação, vamos esperar os primeiros ultrassons para a gente ver a formação da vesícula, do embrião, do batimento, né? Mas eu vejo como as pacientes se posicionam diferente, né? Tem aquela que fica quietinha, não conta que engravidou. Ai, gente, vamos esperar pelo menos o morfológico, eu não quero contar para ninguém, porque, né, eu quero passar por esse período de aborto, senão gera uma cobrança da família, daquela amiga que contou. Pô, você abortou? Mas como que abortou? Era tão saudável, né? Como é que, na prática de vocês orientam nesse momento? Sai contando, não sai? Como é que a gente leva? Eu acho que não tem que contar. Eu acho que você tem que esperar um pouco, porque até quando acontece um aborto, o casal vai digerir esse luto, porque é um luto, em 2 meses. Se você conta para a família toda, esse luto vai virar 6 meses, porque todo mundo vai olhar e falar assim, coitadinha, ela abortou. Eles já passaram, já estão tentando de novo, já viraram a página, mas vai encontrar a mãe e falar assim, ai, coitadinha, ela abortou. Então todo Cadê mundo... meu netinho, né? Todo mundo em volta faz aquela lembrança, aquilo voltar. Então eu acho que é prudente esperar, não precisa ser até 12 semanas, mas até umas 10 semanas de gestação, esperar para sair contando para todo mundo. Você faz a mesma posição? Como é que é a sua postura? É interessante porque, na verdade, antes, quando eles chegam para consulta pré-natal, eu já tenho essa conversa do risco de perda. Eu acho que é importante você deixar preparado o casal para isso. Eu falo, olha, eu uso a taxa de 20%, porque a literatura é meio divergente nisso, né? Alguns lugares 20%, outros 15%, outros 30%, enfim. Eu uso 20%. Eu confesso que eu uso 30%. Eu uso 20%. Então, como é que é a minha fala com o casal que chegou aqui grávido para mim? Eu falo assim, olha, 1 a cada 5 gestantes que chegarem para mim aqui vai perder. 4 vão continuar. Sua probabilidade qual que é maior? De continuar. Mas você tem chance de perder? Tem. E se perder, a culpa é sua? A culpa é do seu marido? É culpa de algo que você fez? Não. Então eu já parto do pressuposto que essa orientação ela tem que ser no momento que a gravidez está rolando, que está tudo bem. Porque se acontecer, lembra daquela nossa conversa que a gente teve? Você lembra que isso pode acontecer? Você lembra que isso é natural e espontâneo? Então vamos lidar dessa forma. Claro, tem o acolhimento, tem toda a postura de abraçar esse casal ali naquele momento do luto. Mas existe essa informação prévia justamente para que não seja uma surpresa quando acontece. E aí, porque muitas vezes eles perguntam, mas é 1 a cada 5 mesmo saudável? Mesmo paciente como eu, jovem? Mesmo como você, jovem. Porque se chegar para ela fala, opa, então acontece mesmo, né? Aconteceu para mim. Então, não é que tira a dor, mas ameniza, eu acho. Se você tem informação antes. Eu acho que ela consegue entender, né? Acho que o entendimento do casal, né? Quando você recebe essa informação antes, ele é melhor. E daí talvez consiga virar a página um pouco mais rápido. Porque tempo é uma coisa que a gente não dispomos, né? Exato. Vamos, vira a página, vira a página, vira a página. E sobre o contar ou não contar para as pessoas?
eu tenho uma orientação, eu compartilho muito com o casal. Tem casal que fica louco, né? Pra publicar no Instagram, engravidei, aqui a fitinha positiva, sapatinho, de 2, 3 semanas. Sapatinhos na barriga, né? Não, Já com a começa... mãozinha dada, assim, né? Os 2 com a mãozinha, sapatinho segurando. E assim, eu acho que tá tudo bem se você tá disposto a enfrentar toda a sociedade te perguntando depois se você abortou. Né? Mas a minha orientação, no final das contas, qual é? Se você abortasse, você gostaria que alguém soubesse para te acolher? Seu pai, sua mãe, sua irmã. Conta para quem você contaria que abortou. Eu acho que eu contaria da gravidez, para quem você contaria que abortou, para quem seria seu suporte emocional naquele momento. Emocional. Porque também passar por isso sozinho é muito difícil. É muito difícil. Eles sempre escolhem, né? Eu contei pro meu irmão. Isso eu vejo. Eu perguntei, aí, contou da gravidez para alguém? Deu positivo, né? Aí, doutora, eu contei para minha irmã, porque minha mãe vai ficar na minha cabeça. Mas a minha irmã já não. Mas passar por isso sozinho é muito difícil. Eu acho que esse suporte, esse apoio emocional de alguém próximo é muito importante. Porque senão o casal fica completamente sem chão ali, né? Tem só você como referência médico. O marido ajuda, a gente espera. Depende, eu já vi marido ficar pior do que a mulher que abortou. Juro por Deus. E são situações que a gente não sabe até ter a perda, né? A gente não sabe a reação de ninguém até que enfrente realmente a perda, né? Exato. Bom, mas então eu tenho medo de engravidar e vou pra FIV, então. A FIV é uma garantia de que eu não vou abortar, doutora Tânia? Não. Poxa vida, mas eu tô indo pra FIV. Eu posso escolher os embriões se eu estudar geneticamente esse risco de aborto de repetição que eu falei que tem uma associação com malformação do embrião. Você pode excluir, porque você pode estudar esses embriões geneticamente antes de implantar. Mas é isso que eu falei. Quantos abortam e que a gente não sabe por que abortou? Né? Mesmo embriões normais. Então, eu posso fazer uma FIV de um embrião saudável, tá, meninas? Para aqueles pacientes que passaram pelo processo de FIV, vão lá, estudam geneticamente. Eu coloco, dá positivo, eu ainda corro risco de aborto? Sim. Não, e eu acho que é interessante dizer uma coisa, até antes, porque pode não dar positivo. Mesmo a gente transferindo o embrião que a gente chama de euploide, o que é isso? Tem todos os cromossomos bonitinhos ali. Não tem nenhuma alteração genética conhecida. Sim. Mesmo a gente transferindo o embrião euploide, pode não implantar. E o teste de gravidez ali primeiro pode vir negativo. Então, um embrião euploide você tem por volta de 70% de gestação, mas eu explico, não tem ninguém 70% grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Se eu pegar 10 grávidas, 7 vão ficar... 10 fertilizações com embrião euploide, 7 vão ficar grávidas e 3 não vão ficar. Né? Mas você fala para o paciente, você tem 70%. Ou vai ser 0 ou vai ser 100 para ela. É isso aí. E quando ela for o 0, ela vai falar, mas como ser 70%? E se ela engravidar, também não está livre do aborto. Pode acontecer o abortamento em algum momento ali do início da gestação. Eu acho o aborto um assunto tão delicado, né? É um assunto tão, assim, dolorido para falar na saúde reprodutiva, né? Porque aquela mulher que está tentando engravidar, daí consegue ou vai, faz uma FIV e consegue. E depois receber uma notícia que... O que melhora muito, Carol, que tem trabalho científico falando isso, é o care. É o cuidado. Então, essas pacientes que têm aborto de repetição, elas vêm no meu consultório de 15 em 15 dias até 12 semanas. Gente, fazer isso ela fala na aula dela, e eu tenho anotado. E ela falou desse jeito pra gente na aula dela. É verdade, é verdade. E aí elas fazem ultrassom, então de 15 em 15 dias elas vão lá, vem o bebezinho, batimento cardíaco de 15 em 15 dias, porque não sente mexer ainda, né? Que Exato. Só vai sentir com 20 semanas de gestação. Então, essa de estar a cada 15 dias, vendo que tá tudo bem. E eu falo, o enjoo é bom, porque se você tá enjoada é porque você tá grávida ainda. Esse cuidado, esse acolher faz toda a diferença. Mas dizer também que quem não tem enjoo não significa que não tá grávida, né? Porque senão você já tem uma grávida ali, mas eu não tô com enjoo, então não tá evoluindo. Calma. 50% das mulheres têm enjoo, 50% não tem, mesmo que a gravidez evolua. Escolha o seu grupo. Escolha seu grupo. Escolha seu grupo e siga com a sua gestação, viu, gente? Isso é importante. Isso é interessante que esse care, eu percebo isso também, inclusive na prática clínica, né? E às vezes ela surta e manda um WhatsApp.
Às vezes tem menos de 15 dias, né, Tânia? Às vezes ela manda mensagem depois de uma semana. Ai, meu Deus, será que tá aqui Aconteceu ainda? alguma coisa? Não, passa aqui no consultório, eu não vou gastar 3 minutos pra fazer um ultrassom nela, sabe? Se for horário comercial, vem aqui, Vem eu ponho aqui, ultrassom qualquer no horário, eu te final. encaixo entre 2 pacientes, eu faço um ultrassom em você, tá tudo bem aqui, ó, continua a gestação, vida que segue. Porque isso tranquiliza, né? E às vezes tranquiliza até a gente também, que é obstetra, pra ser bem honesto, né? Porque também pra gente... Às vezes também elas têm feeling, né? É. Não tô indo bem. Aí quando você faz, nossa, isso é complicado. É isso. Mas eu recebi o diagnóstico de aborto. Tá bom. Então agora, como é que é? Eu posso esperar em casa? O recomendável para a saúde da mulher é já partir para um procedimento cirúrgico? E se for para partir para um procedimento cirúrgico, qual que é esse procedimento? Como é que daí funciona quando a gente tentante recebe esse diagnóstico de abortamento? Como é que é a conduta? Então, eu acho que a gente pode ter uma conduta expectante, tá? Até 12 semanas, mesmo se já tiver um embrião com 12 semanas tem no máximo 5 centímetros, se tem, né? Porque normalmente, uma das dúvidas... eu estava grávida de 10 semanas, eu fui fazer meu ultrassom, falou que eu abortei, porque pela medida do bebê, que a gente mede o bebê, que eu abortei com 8 semanas. Isso não é real. Tá? Por que não é real? Porque na hora que você tem um aborto, se você demorar para fazer um diagnóstico, que seja 1 semana, você tem uma absorção, esse bebê está menor e o ultrassom calcula a idade gestacional pelo tamanho do bebê. Não quer dizer que porque ele está menor, deu 8 semanas, que você abortou com 8 semanas e ficou até 10 para vir no consultório e fazer o diagnóstico, né? Mas se tem um aborto precoce com uma idade gestacional até 8 semanas, você pode ter uma conduta expectante. Eu, doutora Tânia, prefiro conduta expectante. Você tem que tranquilizar a paciente que não tem tempo para isso acontecer, que pode demorar. Eu vou fazendo ultrassom de controle de 15 dias. Explico para ela que na hora que ela começar a ter um sangramento, é uma menstruação um pouco mais volumosa, que ela não tem que ter dor, que ela pode tomar qualquer analgésico para dor, né? E que depois que ela tiver o sangramento, a gente faz o ultrassom e vê se saiu tudo, tá? Tem pacientes minhas que são altas executivas que viajam, que falam assim, doutora Tânia, tem uma viagem atrás da outra. Ok, não dá para esperar essa conduta, vamos internar, vamos fazer uma aspiração uterina. Hoje em dia é raro, a gente tem que fazer uma curetagem, usar o instrumento, a cureta, que era, né, a gente faz uma aspiração, né, e faz a interna de manhã, vai embora à tarde, resolveu, acabou o assunto, ponto final. Normalmente a gente faz essa aspiração, já faz um ultrassom de controle, tá tudo bem e segue a vida. Se a gente não tem uma conduta expectante, a paciente pode engravidar no mês seguinte. Eu tenho pacientes que não menstruaram depois de eliminar espontaneamente um aborto, tá? Agora, quando a gente faz uma mio ou faz uma curetagem, que nem faz mais muito, a gente normalmente espera 2 menstruações para depois pedir para essa paciente tentar engravidar de novo. Então, Entendi. assim, se ela está tentando engravidar, é melhor não ter uma conduta expectante porque ela quer engravidar de novo. Porque mas aí, se ela também espera, ela vai perdendo tempo. Tá. E para a saúde feminina, influencia alguma coisa eu ter uma conduta expectante? Expectante, meninas, é de esperar você eliminar o bebezinho sem nenhuma conduta médica, sem internar, sem nada, como a doutora Tânia falou. E quando você parte para um procedimento, é você internar e tem um procedimento. Para a saúde da mulher, isso impacta, não impacta? Como é que é? Se você tiver que fazer uma dilatação do colo uterino, porque ainda está fechado, tipo essa paciente que viaja tudo e eu fiz diagnóstico, ela não teve nenhum sangramento, eu fiz diagnóstico de aborto, ela quer internar hoje mesmo e quer fazer essa aspiração. Às vezes eu preciso, não passa a cânula para fazer a aspiração, eu tenho que dilatar esse colo de útero. E com isso eu posso levar uma incompetência no colo, né? Tá. Então, existe alguma conduta assim. Se eu tiver tempo, eu posso preparar esse colo, colocar uma medicação para o colo ficar molinho, não tem que fazer uma dilatação e eu vou diminuindo os riscos. Se eu fizer uma aspiração muito intempestiva, eu posso grudar a parede anterior na posterior e fazer uma sinéquia e aí ela não engravida porque ela fez uma sinéquia, tá? Por isso eu gosto da conduta expectante, porque na hora que sair tudo sozinho, antigamente a gente morria de medo de infecção, eu nunca vi uma infecção na conduta expectante numa paciente que faz controle
cada 15 dias indo no seu ginecologista e vendo se está tudo bem. Você vai orientar, não tem a relação nesse período. Claro. Né? Não vai enfiar nada intravaginal. Se você tiver uma febre, vem aqui que a gente vai ver, entendeu? Não precisa fazer controle de hemograma e coagulograma. Nunca vi uma coagulação, porque era um medo que a gente tinha. Era um medo. Antigamente a gente tinha. Nunca vi. Esse ano eu faço 30 anos de formado. Eu nunca vi uma coagulação intravascular disseminada numa conduta de aborto expectante. Eu também, 21, né? Então, nunca assim, vi. Não tem, né? Então, assim, se você fizer o acompanhamento com o seu obstetra, não vai acontecer nada. Você tem uma conduta expectante e engravida na sequência. Está liberada para engravidar na sequência. Não estou falando que ela vai conseguir engravidar na sequência. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Uma coisa é você falar, vão para casa e vão tentar. E outra coisa é você, não, vai conseguir. São coisas diferentes. Mas eu fiz a FIV. Engravidei e aí eu, infelizmente, abortei. Difere para eu tentar a próxima transferência de embrião? Como é que funciona? É mais rápido eu ir lá e já fazer o procedimento e já tentar uma transferência? Você avalia a minha idade? Como é que fica para agora, para aquelas mulheres que fizeram a FIV e passaram por abortamento? Eu acho que a primeira coisa é se ela estudou geneticamente esse embrião antes de implantar. Porque, de repente, ela fez uma FIV, ela não tem indicação, tinha menos de 35 anos, ou não quis fazer a análise genética do embrião, e eu implantei um embrião que eu não sabia se esse embrião é euploide ou não, normal ou não. Então, eu acho que se ela não fez essa investigação, vale a pena fazer. Porque é melhor você não implantar um bebê que você já sabe que é alterado e não ter um aborto do que implantar um bebê e ter um aborto. Isso psicologicamente altera muito, né? Então, de repente, ela nem fez esse e eu acho que tem que fazer. Tá. Né? E ela pode fazer na sequência, se ela quiser. Esse mundo, né, da FIV acho que são... É difícil. É muito complicado. Eu sempre compartilho essa decisão com o casal. Eu acho que tudo tudo é compartilhado. Tudo Tudo compartilhado, né? Tudo é compartilhado. Porque a gente tem estudos que mostram também que mesmo embriões que têm um grau de aneuploidia, que a gente chama de embriões mosaico, eles podem dar um filho vivo. Sim. Né? E vivo saudável. Vivo saudável. Então, se eu achar uma alteração genética, eu vou descartar esse embrião ou não vou transferir esse embrião? Então, são questionamentos que a gente faz ainda, né? Então, eu tenho uma tendência a não fazer estudo genético para a maioria das pacientes também. Também não. Porque isso encarece o processo. Se a gente for pensar que é R$2.000, R$2.500 por embrião. Por embrião. Isso, se ela pegar e juntar esse dinheiro, ela paga mais um ciclo, dependendo. Então, eu acho que... Eu falei do estudo genético na paciente que já teve aborto, tá? Eu também não oriento fazer estudo genético em pacientes com menos de 40 anos. Eu falo assim, olha, é um gasto. Porque uma fertilização é caro. É um gasto que, para uma criança nascer com um dedinho faltando, 10 abortaram. E um dedinho faltando, estou falando que é uma malformação mínima. Né? Então, assim, a natureza é esperta. Né? Ela filtra. Então, assim, isso vai virar esse aborto que a gente não sabe a causa. Era um embrião que não... Ou porque tinha um problema de implantação também, que a gente tem que estudar a receptividade uterina. Mas se não for isso, a natureza aborta, entendeu? E na maioria das vezes nem implanta. Não é nem que acontece o aborto. Na maioria das situações, não vai nem haver implantação. Então, na hora que ela fizer o beta-HCG, vai vir negativo. Então, a gente vai ter um número de transferências maiores... Né, um número maior, mas a gente não vai ter abortamentos tão sucessivos, né? Não é o mais frequente. O mais frequente é dar negativo de cara, se tiver uma alteração genética importante. Tá. Falando de alteração genética, o material, o resíduo do meu aborto, encaminhar ou não para estudo cromossômico? Se a gente for pensar que a principal causa conhecida de aborto é a alteração cromossômica, sim. Tá? Mas encaminhar o material para qualquer laboratório só para anátomo patológico vai ver assim, restos ovulares de primeiro trimestre. Não esclarece nada. Eu tenho que fazer estudo cromossômico. Se eu enviar para um laboratório que consiga só fazer com material viável, ou seja, células vivas, a maioria vai ver assim, material insuficiente. Tá? Então tem que ser um laboratório que saiba fazer um estudo genético com aquele material. E isso pode ser que no Brasil inteiro a gente não consiga essa cobertura. Eu acho que em São Paulo você conta... Em São Paulo, que nós estamos falando que é um centro, né? Você conta num dedo de uma mão quantos laboratórios fazem que conseguem resultado de material de aborto. Na minha conduta, eu encaminho muito mais naqueles casos de repetição do que numa paciente que teve um aborto só, por exemplo. Porque fazer análise genética, ok, veio positivo uma alteração genética. Isso ameniza? Não sei. Mas e se veio negativo?
E se vem um embrião que não tinha alteração genética? Como é que fica na cabeça desse casal? Poxa, será que eu tenho outro problema, então? Será que eu tenho alguma questão a eu mais? acho que não você justifique? avaliar esse material, né, que é resíduo do aborto, para a próxima gestação em si, Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai, porque não vai estar mais nessa mãe, já é outro material genético, é outro espermatozoide, é outro óvulo. Então, eu não sei, eu acho que estudar essa questão de o restos ovulares, cromossomicamente, na minha prática, eu não faço. Eu nem faço a aspiração, nem faço a curetagem, ela vai abortar, ela vai eliminar esse material em casa, não tem nem como mandar. Quando que a gente tem que mandar para anatomopatológico realmente? Se a gente tiver uma suspeita de doença trofoblástica gestacional, aí a gente tem que mandar, né? Porque aí é outra situação. Mas eu vou contar uma história aqui de uma paciente minha, vida real. Ela teve uma gravidez e ela tinha um septo uterino. Tá? Então ela tinha um septo uterino, ela engravidou, abortou. Septo uterino é uma divisão, meninas, na cavidade uterina. É isso. E aí, a gente sabe que a retirada ou não do septo é controverso na literatura. E a gente não tem indicação de tira ou não tira. Não existe isso na literatura. Vocês sabem muito bem disso. Né? A gente que faz infertilidade, reprodução, a gente sabe disso. Não existe isso. Falei, orientei, vamos engravidar de novo antes da gente tirar esse septo? E aí ela teve um segundo aborto nessa gestação. E aí ela quis fazer exame genético desse embrião. Beleza. Pedimos exame genético e veio um embrião euploide. Uau. Normal. A partir do momento que eu tive um embrião euploide normal, a gente conversou e falou, então vamos tirar esse septo. Tá. Então vamos tirar esse septo. Ela engravidou e tá levando a gravidez adiante numa gravidez normal. Então, venceu o primeiro trimestre. Então, para essa situação específica dessa paciente, fez diferença tirar o septo. Mas isso não garante que em outra paciente, isso faria diferença. A gente sabe muito bem disso. Sim. Porque tem outros conceptos que já engravidaram e levaram a gravidez adiante. E não tiveram nenhum outro grau de complicação, né? Não tiveram perdas. Então, essa decisão ela tem que ser compartilhada paciente a paciente. Eu acho que hoje é tudo, né? Aquilo que a gente comentou. Eu acho que tudo hoje é compartilhado, já que a gente não tem uma lei que rege, que fale tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Eu acho que você tem que compartilhar, porque talvez para mim o que possa gerar ansiedade traz calmaria. Saber que, de repente, estava alterado, né? Era um aneuploide, para mim tá tudo bem, eu vou entender, para mim é melhor para eu virar a página. Eu acho, Carol, que o casal tem que procurar um médico com uma boa formação, que ele confie e que que ele tenha o acesso a todas as informações. E o casal, junto com o médico, decide o que quer fazer. Porque assim, não dá para o paciente falar assim, nossa, mas eu vi na internet, ou eu vi com outro médico, fiz uma consulta com outro médico, que tinha mais isso que podia ser feito, e você não me ofereceu. Né? Eu acho que tem um monte de teste que não serve para nada. Mas você tem que falar para o paciente, existe tudo isso. Tá? Eu acho que você tem indicação de fazer isso, isso e isso. Vamos fazer? Você quer fazer? Talvez não mude nada, mas você vai ficar mais tranquila. Então, você tem que oferecer as coisas que tem para ser feito, o que existe de real na literatura. Sim. Tá? Medicina baseada em evidência, guidelines. E o casal com o médico vai decidir o que fazer. Vou dar só um exemplo. Um paciente que tem dois abortos de repetição, não tem 3, tem 2 abortos de repetição e tem uma alteraçãozinha no exame que não fecha síndrome de antifosfolípide. Se fechasse síndrome de antifosfolípide, que é uma doença que causa o aborto de repetição, você dá a Clexane, o anticoagulante, injeçãozinha na barriga durante a gestação inteira. Tá? Tem que ter 3 abortos e fechar com 3 marcadores para ter que usar o Clexane. Quantos médicos com 2 abortos sem nenhum marcador de síndrome de antifosfolípide dá a Clexane? A maioria. Se para a cabeça da paciente isso é bom, e se ela acha que foi isso que fez a gestação ir para frente, você vai falar, olha, não foi, mas quer tomar, vamos tomar. Só que ela tem que entender que ela está tomando, porque os 3 decidiram que podia. Tá? Sobre isso. Mas, por quê? Porque hoje em dia a paciente vai para o médico, o outro vai em todas as áreas do mundo, tá? O construtor que fala que a parede do outro é torta. Ela vai para o médico, tem um aborto, ela vai para outro médico e fala assim, não, mas você abortou porque você não usou o anticoagulante. Aí outro médico, o paciente que teve um aborto, dá o anticoagulante, ela vai com a gestação até o final, ela fala assim, aquele primeiro médico era uma porcaria. O outro me deu o Clexane e eu tô com meu bebê em casa. Foi o Clexane? Não foi o Clexane. Não foi o Clexane. Né? Então, assim, você tem que ter
ter informação e a decisão é dos 3 juntos. E é interessante, o casal gente, e o médico. A Tânia falando isso me fez lembrar de situações, por exemplo, a gente tem boa formação e a gente sabe disso. E vez ou outra, a gente tem pacientes que a gente super orientou, mas que se eventualmente ela tem desfecho desfavorável, ela procura outro médico. Sim. Mesmo a gente tendo feito tudo da melhor qualidade, tendo passado por tudo com ela, tendo feito o melhor acolhimento, tendo feito tudo, né? Então, a gente está sujeito a isso sendo bem informado. Você imagina que não é bem informado, eu né? falo pra paciente, quando ela tem um aborto, ou quando ela teve um aborto, ou quando ela fez uma fertilização comigo e deu errado, eu falei assim, fique à vontade para procurar outro médico. Eu faço todo o relatório e fica à vontade. Porque às vezes você tem uma experiência ruim, você associa aquela experiência ruim àquele médico que está na sua frente. Porque, afinal de contas, as pessoas... Exato, mas também... Não tem problema nenhum, exato, pode ir. Só que eu tenho... Minha cabeça, eu ponho no travesseiro e falo assim, ela não vai achar nada melhor, ela vai achar alguma coisa igual. Porque assim, eu faço a minha receita de bolo de chocolate, você pega a minha mesma receita e faz o bolo de chocolate, o gosto no meu bolo de chocolate é diferente do seu bolo de chocolate. Jamais, com a mesma receita. Exato, com a mesma receita. Exato. Então você tem que saber a receita certa. Se você quer que essa receita certa seja feita pela doutora Tânia ou seja feita pela doutora Carol, você escolhe. E talvez... Eu sei que elas querem, né, tentar... quando vem o negativo, a consulta do negativo é muito ruim. É péssima. Ela vem carregada e é ruim pra gente médico. É difícil pra gente. É difícil pra gente. Por quê? Eu dei o meu melhor, eu examinei, eu pedi tudo que eu podia pedir. Eu fiz... Aí você volta lá, como é que foi a transferência? O catéter foi na altura certa, aí você pergunta pra embriologista, tinha sangue, eu tinha muco? Não, doutora, tava tudo certo. Pô, por que a gente tá passando pelo negativo? Então, quando a paciente leva o negativo, não é só ela. Sim. Que leva o negativo. A gente, como profissional, também leva a negativa. E eu falo a mesma coisa. Tá tudo bem. Doutora, olha, fulana de tal tá levando o embrião pra clínica XPTO. Tá tudo bem. Eu também super deixo tranquilamente as pessoas decidirem. Exato. E eu falo, olha, quando começa a ter muito negativo, assim, fica à vontade, pode procurar outro médico. Eu tenho um casal agora, um casal homoafetivo feminino, que fez várias transferências comigo, todas negativas, procurou um outro médico, fez estímulos diferentes, transferiram algumas vezes e agora fez análise genética dos embriões, vieram neuploides, etc e tal. No final das contas, não engravidaram. Estão considerando agora a ovo-recepção. Mas passaram com outro e viram que o problema não era meu. E desde o começo eu falei, olha, no momento que vocês quiserem, sintam-se à vontade para procurar outro profissional. Porque eu acho que isso é importante. Também para mostrar que você não tem medo do que você está fazendo. E foi o que eu falei para uma paciente minha. Eu tô com uma paciente nessa situação, colega, marido, assim, os dois são médicos. E assim, a gente já fez 5 transferências. E não vem. E assim, você já discute o caso, você liga para um colega e você fala... Carol, não tem mais o que você fazer. Você já pediu tudo, né? E ainda veio para mim, eu quero trocar de laboratório. Vamos trocar de laboratório, tá tudo bem. Para onde você quer ir? Eu não quero trocar de médica. Tá bom, eu tô indo com você, tá tudo bem. Então, por um lado, você vê que você fez sua parte, a paciente entendeu que você fez a sua parte, ela falou, Carol, não troco de você, porque eu sei que você tá dando o melhor. Eu sei que eu sou o seu tendão, né? Que é a picadinha ali que fica. Então, eu acho que a gente tem que dar acolhimento para essas pacientes da reprodução. Você sabe a minha história, né? Então, eu acho que assim, quando você perde o acolhimento para as pacientes e começa a tratar aquela paciente, aquela tentante, a gente, como um número, cara, você falou, então, tá na hora de trocar, então tá na hora de virar a história, tá na hora de mudar. Então, eu acho que é isso que é importante. Então, já que a gente tá falando de tratamentos e afins, doutora Tânia Schupp, moçada, sabe tudo de legislação. É ela que é a responsável por dar aula para nós médicos sobre FIV e suas legislações. E eu queria entender um pouquinho, queria que você explicasse para as pacientes, né, para as que estão acompanhando a gente, o seguinte... Sobre reprodução humana e tratamentos de reprodução, principalmente para os casais homoafetivos e tudo mais. Como é que é a organização aqui no Brasil? É lei? É regra? É orientação? Quem é que manda nisso tudo? É o CRM? É o CFM? É quem? Não, tem lei do CFM, Conselho Federal de Medicina. A gente se reporta a ele, a gente não pode fazer... Podia, né? Podia fazer tudo que queria. Hoje em dia não pode fazer tudo que queria. A gente tem lei, a gente tem número de embriões que pode transferir, a gente tem idade de quem pode transferir, a gente tem quem pode doar o óvulo para quem. Não pode, não é mais o samba do crioulo doido que você faz o que você queria em ponto final, tá? Então a gente tem lei, tá?
eu acho que uma das coisas importantes, hoje eu atendi uma paciente, doutora, eu posso pôr 2? Né? O número de embriões, porque antigamente você via 4, 5, né? Primeiro que assim, mais do que gestação gemelar, 2 é considerado insucesso em reprodução humana, né? Nossa, que lindinho, ela tá grávida de 3. A gente, meio médico, acha que, nossa, que médico ruim que ela tava, né? Como que ela tá grávida de 3? Dá até um negócio assim no coração, até trigêmeos. Então, assim, até 37 anos a paciente pode escolher colocar um embrião ou 2. Acima de 37 anos, ela tem direito de escolher 1, 2 ou 3. Por que depois de 37 anos pode até 3? Porque a chance de ficar 3 é menor. Tá? Então, por isso que a gente deixa... Independente de eu ter feito a genética, estudo... Não. Se ela fez estudo genético, muito bem, Carol. Se ela fez estudo genético do embrião, são embriões euploides, embriões normais, ela pode colocar até 2. Independente, ela pode ter 45 anos, são 2 embriões normais, até 2. Se ela pegou óvulos doados, não é dela. Essa paciente tem 45 anos, o óvulo é de uma doadora, que aqui no Brasil a doadora pode ter até 37 anos. Sim. Então, ela pode colocar até 2. Tá. 1 ou 2. Hoje em dia, medicamente, os médicos querem colocar um por vez. Isso tá ótimo, exato. Por vez. Gestações únicas que vão chegar a termo, que não vão dar bebês sem trabalho prematuros. De parto prematuro. Porque um bebê prematuro é um bebê prematuro. Que ela pode nem levar para casa depois. Nasceu, foram 8 meses, porque gemelar não vai até 9 meses completos. Talvez fique numa UTI, talvez ela não leve para casa. Valeu a pena? Não. Então, vamos lá. 1 por vez, a chance de chegar até o final, 40 semanas é grande. Então, 1 por vez é o que a gente gosta, médico. Mas pode escolher até 2. Até 2 ela pode fazer. Até 37 anos ou embriões normais. Tá. Lembrando, eu queria só complementar, porque a gente fala que é lei, na verdade é uma regulação do CFM, né? Não é uma legislação do Brasil, tá? É uma coisa... Constituição. Não é a Constituição, é do Conselho Federal de Medicina. Isso, só que se ela depois entrar na vara civil, dizendo que você colocou 4 e nós temos uma legislação do CFM, ela lá na área civil ela vai ganhar. Com então, certeza. assim, não é uma lei civil, mas se ela virar um processo, o CFM a legislação do CFM é diferente e ela ganharia. Até porque, felizmente, nem os laboratórios permitem, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, eles não permitem, né? Ninguém então, deixa... eles não deixam isso acontecer. Ninguém deixa... Bom, congelamento de óvulos. O que tem de lei, o que tem de regulamentação, o que uma paciente que está pensando em congelar óvulos, ela precisa saber? Para congelamento de óvulos, na verdade, você pode congelar quantos você quiser. Tá, isso não tem número. Não tem número. Tá. Né? A gente tem alguns gráficos que falam a probabilidade de uma paciente ter um filho vivo em casa, quantos óvulos ela tem que congelar conforme a idade dela. Tá. Mas não tem número. Não tem número que a máximo. CFM determina. Não tá. tem. Quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? Teoricamente, indefinidamente. A gente não tem esse limite máximo ainda, porque quanto tempo a gente congela óvulos? 10 anos? Óvulos? Não Talvez sei, mas... isso. E a gente tem usado, hoje tem saído estatísticas do uso desses óvulos, somente 10% das mulheres voltam ali para buscar e utilizar esses óvulos. Isso que eu ia perguntar. É a minoria. Todas as minhas pacientes, eu tenho pacientes com quase 10 anos já de óvulos congelados. Nenhuma paciente minha veio buscar, ou elas já engravidaram espontaneamente, ou elas não querem ser mãe ainda. Ou seja, a vida tá passando e os óvulos estão lá. Estão lá congelados. Eu tenho paciente que já voltou para utilizar. Eu tenho algumas já que já voltaram para... Graças a Deus. E assim, é interessante porque, na verdade, quando a gente fala de congelamento, a gente tem falado muito disso hoje em dia, né? Sim. A população que vinha ali de 10 anos, antes de 10 anos atrás, não se falava disso. Imagina, na época da faculdade. Não tinha. E é preciso dizer também que as técnicas de congelamento, de vitrificação, de criopreservação melhoraram. Sim. Então, aquelas que congelaram lá no começo, elas tinham um processo de congelamento que era pior. Então, aqueles óvulos, as chances deles virarem um embrião sadio e de uma gravidez positiva é menor também. Tá. Então, hoje as taxas de sucesso são melhores. Mas de embrião, é engraçado que a gente teve um embrião que estava 30 anos congelado. Foi no congresso, né, que falaram isso. Saiu na mídia, saiu tudo, né? 30 anos de congelamento virou um filho vivo. Exato. Mas não foi aqui no Brasil. Não foi aqui no Brasil. Não foi no Brasil, exato. Não foi no Brasil. Deixa claro. E se eu morrer, o que o laboratório faz com esses óvulos congelados, doutora Tânia? Isso está escrito no termo de consentimento médico. Quando você vai fazer uma fertilização em qualquer lugar sério no Brasil, você assina um termo de consentimento
Pré-tratamento. Antes. Dizendo o que você vai fazer. A Tânia entra na nossa cabeça com O que pode ser feito com esses embriões, se for ou óvulos ou embriões, o que é para ser feito em caso de falecimento. Se for só óvulo dessa pessoa faleceu, eu quero que jogue no lixo. Tá. Eu quero que doe para minha irmã. Se você deixa escrito o que quer que seja feito. Mas tudo isso feito antes do tratamento começar. Se essa pessoa não fez nada, vamos fazer, ela fez em algum lugar que pediram, não precisou assinar, vai ser jogado no lixo. Tá. Ninguém vai conseguir autorização para usar esse material genético, ou se for um embrião, ou se for óvulos, se ela não deixou pré-estabelecido o que fazer. É interessante que mesmo judicializando, o que a gente vê é que as respostas têm sido negativas. Exato. Eu A passei gente por uma não paciente consegue. que levou isso. Se está essa negativa. escrito no contrato que não é para doar, ou que não está escrito, né? Eventualmente você não faz nada com aquilo. E é uma coisa que eu acho muito legal falar, Carol, que assim, óvulos são da paciente mulher, né? Tô falando óvulos Sim, paciente sim. mulher. É só dela, ela não precisa pedir autorização para mais ninguém o que fazer. Se ela congela embriões com espermatozoides do companheiro atual no momento, marido ou o que seja, é dos dois. Exato. E quem envelhece, e isso é injusto, quem é a mulher. Então, Exato. quando a mulher passou dos 40, 45, talvez ela não consiga ter mais filho, mas o homem consiga, tá? E aí, vamos dizer que ela se separou e o marido fala assim, joga no lixo. E ela tem 45 anos, ele vai jogar no lixo. Porque era dele o Porque embrião. era dele também. Então, legalmente é bom saber que o óvulo é só da paciente e o embrião é do casal. Tá. Então, se você não quer precisar de autorização do que fazer com o material que o marido tem que se meter junto com a história, congele seus óvulos. Tá. Porque pouco se fala de congelamento de espermatozoides. Não, se fala muito, né? Eu acho que hoje em dia é muito conhecido na mídia que jogador de futebol congela espermatozoide, faz laqueadura, desculpa, vasectomia, perdão, faz vasectomia para não ter filhos por aí, né? Mas não. existe a possibilidade também do congelamento de espermatozoide. Congelamento de espermatozoides se faz há muitos anos e funciona, descongela e funciona super bem. E coletar e armazenar espermatozoide é muito simples, é muito fácil e em quantidade muito mais grande. rápido do que... Né? Mas eu acho que se fala menos do que Se para as fala mulheres, menos, né? né? Porque assim, no final das contas, não há um envelhecimento importante dos espermatozoides. O que a gente sabe é que após os 50 anos, existe uma diminuição Exato. da taxa de fertilidade masculina, mas que não é tão impactante quanto da mulher. A gente vê senhores aí de 80 anos que foram pais. Sim. A gente vê aí... A gente vê mesmo. E são pais mesmo. São os pais verdadeiros. Pais É isso verdadeiros. aí. Geneticamente somos isso pais. mesmo. Então isso é uma injustiça da natureza com as mulheres, a gente sabe disso. Mas hoje tem se falado cada vez mais para quem vai vasectomizar, para fazer essa criopreservação também de espermatozoides, né? A gente sabe que hoje é recomendado. Então, 1, 2, 3 amostras ali de espermatozoides, porque caso ele queira ter filhos futuros, aí ele não precisa nem reverter a vasectomia. Ele pode usar aqueles espermatozoides que ele congelou. Qual a idade limite para fazer o tratamento de reprodução assistida no Brasil? 50 anos para mulher e... 50 anos para mulher. 50 anos para mulher. Mas assim, 50 anos, vamos lá! Eu tô 50 tão bem, anos. Fabiano. E ficar grávida, tá? Essa paciente de 50 anos provavelmente vai ser um óvulo doado, não vai ser o óvulo dela. A não ser que ela tenha congelado lá atrás. A não ser que ela tenha congelado lá atrás, mas o óvulo é dela, ela congelou lá atrás com 20 aninhos. Se ela tiver 50 anos, ela vai ter que pedir uma autorização para o caso dela mais de 50 anos, para o caso dela naquele momento, para poder fazer. Essa semana eu atendi uma paciente que, na verdade, ela fertilizou óvulos doados com espermatozoides do marido na Espanha, que só para as meninas que não sabem, a Espanha tem um centro de fertilização muito grande, eles têm óvulos mais fáceis, porque lá tem outro tipo de legislação para doação de óvulos. Só que nesse decorrer, ela implantou uma vez, não engravidou, daí por uma dificuldade financeira, ela esperou para fazer de novo. Ela tem embriões congelados, só que ela fez 50 anos. E agora ela não pode mais, sem pedir uma autorização para poder buscar o embrião dela que está lá, porque ela já tem 50 anos. Entendi. É difícil, né? Falar a questão apesar da resolução dizer isso, né? Essa análise do médico também sobre a paciente, se ela tem condições físicas e... Não, então, você pode, só que você tem que entrar no CFM pedindo uma autorização. E ela tem que ter um relatório do médico obstetra, que vai segui-la, dizendo que ela tem uma condição de saúde saudável, que ela não corre riscos, e ela tem autonomia. Mesmo que ela fale, eu sou hipertensa, tenho um risco maior, e ela
falar que o risco, e ela tem um obstetra que vai segui-la, o paciente querendo, o obstetra autorizando, ela consegue uma autorização, mas tem que pedir uma autorização. E quem que pode ser a doadora de óvulos para mim? Eu cheguei lá para você e falei, olha, doutora Tânia, não deu certo, não consegui, agora eu vou partir para óvulos doados. Tá, quem pode doar para mim no Brasil? Duas opções. Ou você importa óvulos, porque o Brasil já autoriza a importação. Aqui no Brasil não se tem comércio de óvulos, não tem ninguém que vá lá, uma universitária, eu quero vender meus óvulos. Isso não existe aqui no Brasil. Aqui não existe, mas tem bancos na Espanha, que eu falei, você pode importar óvulos, daí você é responsável por escolher qual o banco de óvulos que você vai importar e mandar para o laboratório que o seu médico use aqui no Brasil, tá? Mas não, eu não tenho, não vou importar óvulos. Então, assim, quando eu dou aula, eu falo cada um com seus problemas, né? Se a mulher que não tem óvulos, ela pode procurar na família dela, até parente de 4º grau, que seria primos, alguém que possa doar do lado dela, tá? E se é um problema masculino de infertilidade, o marido não tem espermatozoides, ele vai procurar na família dele até um parente de 4º grau que possa doar os espermatozoides. Então, hoje as doadoras no Brasil, ou eu pego anônimas, e aí não vou saber, é o médico que vai fazer esse pareamento. Na clínica também, na anônimas. Ou eu posso ter na minha família até 4º grau. Isso. Preciso fazer alguma documentação especial para isso ou não? Sim, é feito? Não, é feito mesmo porque depois você vai ter que... a clínica de fertilização está todo com esses que são óvulos da família, que a doadora está assinando. Essa doadora de óvulos tem que ter, pelo menos, se ela for casada, o marido tem que autorizar e ela tem que ter um filho, pelo menos, já. Tá, porque vai que ela desiste no final das contas, né? De todas as legislações, né, e regulamentações da FIV, qual aquela que você acha mais difícil para as pacientes entenderem, ou você acha que hoje não é tão complicado assim entender a questão de leis e regulamentações e tudo mais? Não, eu acho que o entendimento é fácil, Tá. Não tem nada assim difícil de entender. Essa coisa que eu falo, cada um procura, e é uma explicação que eu dou, né, quando o casal tem uma dificuldade, é assim, se eu tenho um problema de óvulos, vou pegar a irmã do meu marido, né, não pode, né, porque assim, vai ser o marido, se pegar o óvulo da irmã do marido, o marido estaria engravidando a irmã, então você vai fazer um problema de consanguinidade, né, então essa explicação de cada um com seus problemas, quem está de cá buscando a sua família é para evitar a consanguinidade, né. Entendi. Uma coisa que também é legal, por exemplo, assim, você tem uma doadora, e tem um número de doações pelo número de população. São Paulo é muito grande, a gente não tem esse número, mas assim, se minha prima for doadora, eu quero ter 5 filhos, essa prima pode doar 5 vezes, porque é para essa família. Então, isso não tem um número. Né? Entendi. Mas se for doações anônimas, que, por exemplo, assim, a gente vê noticiário, um cara doou para tem 40, 50 filhos, por aí, não pode. Tá. Então, para tudo tem um jeito, mas para tudo tem uma regulamentação. Tem toda uma regulamentação. O tempo passou, o tempo voou, eu fiquei muito feliz. Eu também. Vocês são amados demais, vocês são muito queridos. Ótimo. Eu gosto de Obrigado. verdade de vocês, do fundo do meu coração. Quero agradecer a presença. Foi muito legal, é muito esclarecedor. Os dois falam muito tranquilos, muito leve. Acho que isso que leva a conversa assim, ser tão gostosa. Doutora Tânia, muito obrigada. Eu queria que você deixasse para todas nós tentantes que estamos nesse caminhar, engravida e aborta e não consegue dar um tempo e vem a ansiedade. Qual a sua mensagem que você deixa para todas nós? Não desista. Não desista. Troque de médico, se sentir mais segura, baixa a ansiedade. Não desiste. Porque assim, se esse é um sonho, você vai conseguir. Não desiste. E você, doutora Fabiana? Bora, vez com o doutor Fabiano, senhoras e senhores. Eu acho que sobre não desistir é importante, mas também trocar de médico pode ser uma opção, mas quando você encontrar alguém que seja bacana, que você saiba que esse médico realmente está envolvido, que ele tem conhecimento técnico para lidar com você, também abrace esse médico e fique com ele, porque no final das contas, às vezes quando você troca muito, você perde às vezes a continuidade do tratamento, às vezes quando necessário, e essa perda de continuidade também pode não ser legal, você pode atrasar até chegar no seu positivo tão esperado. Né? Confie em quem você está. Confie em quem você está. Ache em quem você está e confie. Com essas duas mensagens super mega positivas e vindas com toda a certeza do coração desses feras que têm todo o meu respeito, eu me despeço de vocês e faço o convite para vocês maratonarem
os outros vídeos da nossa série do Pode Isso, doutora, especial para tentantes, onde falamos sobre SOP, endometriose, falha de implantação, falamos sobre esterossalpingografia e eu espero vocês no próximo episódio do Pode Isso, doutora.